é muito importante. Até porque olhar para a criança interior ferida de nossos pais é parte do processo de cura da criança interior quando eu faço tanto treinamento, workshops em grupo ou atendimentos, programas individuais, né? Sempre a gente fala sobre a criança interior ferida de nossos pais. É parte do processo olhar para essa dinâmica, olhar para essa abordagem, para a gente ter uma compreensão e uma cura mais profunda, tá? Então é muito importante. E tomei nota aqui dos principais tópicos, preparei uma meditação bem interessante aqui, tomara que dê tudo certo com a energia aqui, ok? Eu antigamente morava no 22º andar, então era muito pior os barulhos e as trovoadas e tempestade quando tinha a ventania, né? Agora eu moro no 5º, ainda é bem barulhento, mas é um pouco menor, não pega tanto a ventania e os raios com mais força. Então, vamos lá. Então, gente, é assim, ó. É muito importante a gente olhar para a história de vida de nossos pais, tá? É muito importante, é imprescindível. E digo assim, digo mais, contribuindo com todo esse ensinamento que eu tenho trazido aqui, para mim foi uma parte crucial do meu processo de evolução e de cura emocional, olhar para a história deles também, para poder ter uma profundidade mais comprometida, inclusive comigo mesma. Porque até então, muitas vezes, quando eu estava no processo, eu me pegava em algumas reivindicações e esquecia de olhar para esse contexto, né? Existe uma história, a nossa história vem da história deles, toda a nossa história, a nossa existência vem deles, então é importante olhar para isso, né? E muitos de nossos pais, assim, um viés que eu vou trazer aqui que é bem importante olhar, eles não tiveram tempo, ou não tiveram informação, não tiveram discernimento, não foram incentivados, os tempos eram outros, né? Não tinham nem condições, às vezes, de ter acesso a buscar autoconhecimento. E eu digo assim, ó, os pais que têm de 60 anos para frente, vou falar um pouquinho mais, talvez perto de 70 anos para frente, poucos deles ouviram falar em autoconhecimento, ouviram falar que precisava trabalhar suas emoções, seus traumas, antes deles crescerem e de repente constituírem uma família. Então a maioria deles, a maioria mesmo, a grande esmagadora maioria, chegaram a constituir uma família com uma criança profundamente ferida, sem se conhecer direito, sem saber quem eles são profundamente. E muitos deles, digo mais, né, pelos atendimentos que eu já fiz, por várias dinâmicas que já foram feitas com pessoas que eu acompanho, vários deles não tinham o dom, não tinham a habilidade da paternidade ou da maternidade. Ou seja, eles só poderiam descobrir isso se eles tivessem autoconhecimento profundo. Como eles não tiveram e não foram incentivados, os tempos eram outros, não tinham nem acesso a isso, eles muito que basicamente sabiam sobre si mesmos. Se realmente, de repente, ter assim uma família numerosa ou que seja não tão numerosa, mas será que eles tinham habilidades necessárias para o que é preciso para ter toda essa dedicação para a educação, para cuidar da parte emocional, para proteger, para apoiar, né? Então, se eles estavam feridos, possivelmente eles não conseguiram estar disponíveis afetivamente para esses filhos, para a gente, né? E se a gente não olha para isso num contexto assim mais equilibrado, mais harmonioso, se a gente não olha para isso de uma maneira com um pouco mais de compaixão, né? A gente é muito fácil a gente ficar presos na nossa criança interior e seguirmos reivindicando, né? Nós ficamos ali reivindicando, que quem reivindica, quem reclama, quem acha que foi insuficiente é a criança em nós, tá? A criança ferida em nós. Só que por nós não termos consciência disso, nós ficamos agarradas a essas queixas.
E daí nós paralisamos o nosso processo de evolução, paralisamos o nosso processo de cura. Né? É muito fácil a gente se pegar, mesmo estando num processo já de evolução, de desenvolvimento, de autoconhecimento, é muito fácil nós nos pegarmos em reivindicações, né? Olhando para aquilo que não tivemos, que faltou, aquilo que não foi possível entregar da parte deles. Então, é simples assim, tá? Então, com isso, nós criamos aí roteiros cheios de dramas, cheios de julgamentos, tá? De críticas, e passamos a inconscientemente deixar que a criança ferida em nós controle as nossas vidas, dite as regras daquilo que nós vamos fazer. E tem até uma fala, agora não vou lembrar de quem, deixamos que o inconsciente determine, controle as nossas vidas e ficamos chamando isso de destino. E não é bem destino, né? Quando nós não temos consciência que é por conta de um inconsciente carregado de feridas e de coisas que nós não olhamos ainda e viramos reféns daquelas informações, porque o inconsciente não é nada mais do que um grande banco de arquivos, né? Arquivos de memórias, um grande banco, um grande centro de memórias. E então ali estão guardadas todas as nossas experiências. E se ficamos aí sem essas informações, ficamos aí sem ter consciência do que tem ali de conteúdo e os conteúdos, o quanto eles são impactantes para as nossas vidas, o quanto eles revelam coisas que precisam ser curadas, serem transformadas, ou o quanto eles de repente nos alienam. Porque quanto menos consciência nós temos da relevância daqueles conteúdos que estão lá no inconsciente, mais nós ficamos reféns daqueles conteúdos e achamos que banalizamos, né? Seguimos em frente achando que é só empurrar com a barriga. Então, por isso que é importante. Mas num contexto todo aí, o que eu propus aqui? Olhar para a criança dos nossos pais, tá? Eles tiveram lá experiências com certeza muito mais difíceis que as nossas. Né? Se faltou apoio ou proteção para a gente, para eles pode ter, não vou dizer certeza, mas pode contar com essa informação. Foi muito mais, para eles foi muito mais, tá? E às vezes até eles, por conta de às vezes não ter, né, nem sempre eles agiram da mesma forma, nem sempre os pais feridos simplesmente replicaram aquilo que aconteceu com eles. Eu conheço muitas histórias de pessoas que eu acompanho que estão trabalhando comigo em processos terapêuticos, né? Que os pais tentaram fazer diferente, tá? Os pais tentaram fazer diferente. Sabe de que forma? Super protegendo, sabe? Abraçando, super protegendo, tentando colocar no colo, tentando fazer com que aquele filho ou aquela filha recebesse muito mais do que eles receberam. E com isso eles privaram um pouco, privaram o filho de ter a sua própria independência, a sua autonomia emocional, né? Porque aí também é uma forma disfarçada de gerar insegurança nesses filhos, tá? Gera insegurança porque inconscientemente tem uma mensagem subliminar que é como se estivesse invalidando a capacidade que os filhos têm de serem autossuficientes, de terem o seu equilíbrio, a sua liberdade através de outras formas. Então começam a privar demais que esses filhos tomem iniciativas, que esses filhos se comprometam, aprendam a decidir as coisas. Então eles, por conta da insegurança, acabam ficando muito indecisos e com isso dificuldade de fazer escolhas, tá? Inseguranças nos relacionamentos. Então a superproteção também estraga, sabe? A superproteção também causa aí um incômodo, um processo um pouco diferente e mais doloroso, né? Eu conheço bastante pessoas que tiveram questões assim de os pais reconheceram que não tiveram o que gostariam de ter tido, né? E então superprotegeram os filhos. Faz sentido para vocês isso, gente?
Faz sentido? Estou falando alguma novidade, alguma coisa que vocês acham que não é bem por aí, que não está fazendo sentido, que não concordam? Essa abordagem que eu trago é muito da visão sistêmica, tá? Tem outros viés, tem outras formas de enxergar isso, mas com o mesmo contexto às vezes, tá? Então, enquanto nós não olhamos para... Faz sentido, né? Faz sentido. Então, quando nós não olhamos nesse contexto de uma forma mais geral, né, nós acabamos... Eu parei de falar um pouquinho por causa dos raios aqui, tá? Nós acabamos tendo mais dificuldade para ressignificar as nossas feridas, para transformar, para dar um novo olhar, um novo sentido para tudo que aconteceu. Agora, quando nós olhamos para as feridas, para a história de vida deles, tentamos olhar para como nossos avós foram com eles, como foi a infância deles, o que para eles, de repente, foi um ponto de dor, uma dificuldade. Aí a gente começa a ter um pouco mais de consciência de não é nem perdoar, tá? Porque na visão sistêmica não se fala em perdoar nossos pais, tá? Já é uma abordagem um pouquinho diferente. É aceitar que tudo foi como foi e que tá tudo certo. Que agora cabe a nós nos libertar e nos responsabilizar pela liberdade emocional que nós merecemos e queremos ter, tá? Então é mais ou menos assim. Então é muito importante olhar para isso. E daí, para ilustrar toda essa conversa que eu estou falando hoje sobre a criança ferida de nossos pais, eu fiz uma meditação sistêmica, né? Ela está por escrito aqui, e eu quero conduzir vocês nessa meditação. Então essa live vai ser um pouquinho diferente de hoje, tá? Ela vai ser um pouco mais curta, até porque eu não quero deixar faltando essa meditação. E a qualquer momento pode de repente cair a energia com a tempestade que está aqui, né? Então eu quero incluir essa meditação hoje, que eu escrevi ela de tarde, escolhi uma música de fundo, que eu não sei se vocês vão conseguir ouvir a música de fundo, mas a minha voz vocês vão ouvir, tá? Então hoje a proposta é não fazer um exercício da IFT, mas uma meditação guiada. Para a gente, com as palavras da meditação, são palavras bem profundas, elas vão ajudar a complementar o nosso entendimento e esse calorzinho no coração que precisa chegar de entender a história de vida deles, entender como foi pra gente e como foi para eles, ok? Então, como é uma meditação, tá? Eu vou pedir então para vocês, se puderem, né? Se puderem, sentar-se confortavelmente, tá? Sentar confortavelmente, se puder deixar num lugar onde assim o corpo fique bem posicionado, tá? Se posicionem, procurem num lugar onde vocês possam respirar, inspirar, né? Profundamente umas 3 vezes, deixando a respiração correr solta, que possa ter esse contato com a história deles. Talvez alguém já conheça um pouco da história deles, vai ajudar. E se de repente vocês não conhecem, pode tocar um pouco mais em buscar conhecer, tá? Não importa se eles estão aqui com a gente ainda, se são falecidos ou não. O que importa é a gente se conectar à energia deles, a energia que deu a vida a nós, a energia deles, eles estão dentro da gente, tá? Então, nós somos 50% de cada um, então a energia deles é viva em nós, tá? Então, vamos nos conectar com essa energia, com tudo que eles significam pra gente, né? E tudo que eles foram, do jeito que foram. Procure então agora, eu vou colocar aqui, eu vou começar a falar sobre a meditação, colocar a musiquinha que eu preparei. Inspire então agora profundamente. Sentem-se confortavelmente. Eu vou ficar só olhando para cá, que o texto que eu fiz está aqui, eu vou para conduzir, tá? Fique numa posição adequada.
com a coluna ereta. Fechem os olhos, soltem o corpo, soltem os braços, veja se não estão contraindo os músculos do rosto, do pescoço, do maxilar, dos ombros. Verifique se tem alguma parte no corpo que está presa, que está tensa, que está contraída, às vezes até por conta da postura. Procure relaxar, então. Relaxe. Relaxe. Inspire profundamente. E expire. Mais uma vez. Inspire. E expire. Procure respirar livremente. E direcione a respiração, a atenção para a sua respiração, que é para poder deixar os pensamentos que chegam passar. Observe o ar que entra, o ar que sai. São poucos minutos, mas que precisa desse contato, dessa conexão. Se por acaso vocês estiverem em um lugar onde não for possível fazer, depois vocês vêm aqui no vídeo e façam em um outro momento a meditação, ok? Se os pensamentos chegarem, só deixam eles irem. Só deixam eles irem. Não se apegue a nenhum pensamento. Nós estamos agora em contato com a energia amorosa, a energia da vida que há em nós, de nossos pais. Vocês estão em segurança agora. Nada pode acontecer que não seja esse contato com eles, com a energia deles, com tudo que eles representam para a gente. Agora, imaginem seus pais, quando eles tinham aí mais ou menos 5 ou 6 anos de idade. Procure imaginar como que eles eram, onde eles moravam. Vocês imaginam o que eles sentiam quando eles tinham essa idade, com 5 ou 6 anos? Agora imagine eles procurando por amor, por proteção, sem saber muitas vezes aonde eles iam encontrar, a quem eles poderiam recorrer. Pode ser que eles estivessem se sentindo sozinhos, assustados, amedrontados. O que vocês sabem da infância deles, dos dois? O que vocês sabem? Quais eram os medos, as tristezas deles? Então agora, imaginando tudo isso que eu falei dos seus pais, vocês podem fazer esse movimento que eu vou dizer, ou então só imaginar esse movimento. Estendam os braços e abrace-os. Abrace os dois. Isso. Faça de uma forma que vocês estejam fazendo esse gesto para a criança deles. Eles ainda criança. Aquele menininho e aquela menininha que pode estar assustada, amedrontada, e aquele menino que pode estar bem assustado, amedrontado. Agora digam para eles, com a voz do coração. Se puderem nesse momento colocar a mão de vocês no coração e digam para eles:
pai, mãe. Só repitam. Podem repetir mentalmente, não precisa ser em voz alta. O que eu vou dizer agora, tá? Pai, mãe, eu sinto muito pela criança ferida, pela criança interior ferida de vocês. Eu me conectei a vocês como se fosse a salvadora dessas feridas. Então ficou muito pesado para mim a responsabilidade de curar as suas dores. Porque eu também tenho uma criança ferida. Querido pai, querida mãe, agora eu deixo com vocês o que é de vocês. Eu quis fazer por vocês. Eu quis salvar vocês, sem saber como. Então a minha criança ferida também cresceu. As dores da minha criança também cresceram. Eu quis sofrer por vocês, muitas vezes. Agora eu volto para o meu lugar de filho, para o meu lugar de filha, e tomo a vida que recebi de vocês com toda a força e abundância que há. Em homenagem a vocês, eu farei algo de bom com a minha vida. E também vou ajudar a minha criança interior a se libertar das feridas que ainda podem estar lá. Então agora, num simples gesto de reverência a essa vida que passou por eles e chegou a vocês, inclinem a cabeça. Inclinem a cabeça levemente assim em direção ao queixo, assim em direção ao peito. Reconheça a força dessa vida que passou por eles e chegou a vocês. Reconheça e agradeçam. Ok? E na medida em que vocês reverenciam, reconhecem e agradecem, vocês vão se reconectando à força dessa energia. Não se trata de concordar com o que foi, com o que passou, tá? O que foi feito, foi feito. Se trata aqui de respeitar, de reverenciar e de honrar tudo que foi do jeito que foi. E aos poucos nos libertarmos das lealdades invisíveis, das lealdades que nos fizeram a repetir padrões e nos emaranhar ao destino deles, às dores deles, tá? Porque existe uma diferença entre lealdade invisível e honrar, reverenciar. O saudável, o positivo é honrar e reverenciar. As lealdades, elas aprisionam. Então, todo esse movimento é um movimento interno, tá? Que traz luz, paz, consciência, discernimento, equilíbrio, força. E que nos coloca caminhando em direção à liberdade. Caminhando em direção a seguirmos com o amor que temos, o respeito, a reverência, a honra por eles, mas nos libertando aos poucos, cada dia um pouco, cada dia mais, nos libertando de algum aprisionamento, de algum pacto invisível que fizemos inconscientemente por ter o amor cego da criança interior ferida. Liberando, nós somos livres. Liberando, somos liberados, como já dizia Bert Hellinger. Agora respirem fundo, respirem fundo
E aos poucos vão mexendo o corpo. Vão mexendo o corpo e soltando, soltando as dores, soltando inclusive desse abraço que foi dado a esse menino e essa menina, que era a criança dos nossos pais. Né? Nós estávamos em contato com a criança deles. E podem abrir os olhos. Tá? Para quem se atrapalhou um pouco na condução, essa é uma meditação, na verdade é um exercício, tá? É mais para um exercício do que para uma meditação. Mas para quem se atrapalhou um pouco, recomendo que faça de novo, tá? Porque para quem faz a primeira vez, eu mesmo quando fiz a primeira vez, eu me perdi um pouco, não entendi, fiquei um pouco engessada, sabe? Fiquei um pouco contida, não me soltei. Não consegui elaborar os sentimentos, não consegui me liberar para fazer os movimentos internos, que se tratam de movimentos internos, de conexão com eles. Então, eu fazia e fazia, fiz várias vezes, inclusive, até eu conseguir ter essa compreensão, né? Porque eu, por exemplo, sou bem mental. Eu preciso primeiro entender aqui para depois entender no coração. É o meu jeito. É o jeito que eu tenho. Se eu furar essa dinâmica, as coisas não se acomodam, não se aconchegam. Tá? É como eu consegui lidar com tudo. Então, a pessoa, quando ela é mais mental, ela impede um pouco o processo. Ela demora um pouco mais. Então, é autoconhecimento mesmo. Então, por isso que eu precisei fazer várias vezes para poder internalizar, para poder me conectar. Então eu digo agora o mesmo para vocês, tá? Para quem acha que não entendeu direito a proposta, que ficou um pouco... chorou muito, a Nívia colocou aqui que chorou muito. Que bom, viu? Essa que é a ideia, é que a gente consiga se conectar. Porque se vocês perceberem que ficou um pouco engessado o negócio, que não teve um movimento, ou que de repente vocês estão num lugar onde não estão podendo se soltar, pensar, se conectar, então façam num outro momento, tá? Ou porque realmente ficaram muito engessadas, contidas, retraídas. Às vezes é uma defesa, tá? É uma defesa de não se conectar, tá? Então eu quis trazer essa vivência, eu quis trazer essa conexão, eu quis trazer esse olhar amoroso, que às vezes é um outro lado da moeda, da vida de nossos pais, que a gente não se deu conta. Banalizamos, negligenciamos, achamos que tudo certo, que a gente fica naquela, né, em grau menor ou maior, a gente fica às vezes em algumas reivindicações, né, do que não tivemos, e esquecemos de olhar para o quanto eles também não tiveram, e muitas vezes o quanto para eles foi difícil lidar com tudo, né? A Áurea também falou que ficou bem emocionada. É desse jeito, sabe? É desse jeito que a gente vai soltando. Então tudo é um processo. Nós trazemos os entendimentos aqui para a mente, depois trazemos os entendimentos para o coração. Tudo isso amplia a nossa consciência, nos faz capaz de enxergar cada vez mais longe, de nos liberarmos cada vez mais, para daí então chegarmos numa encruzilhada onde vamos poder ressignificar, escolher, né? Porque como eu já falei vários dias aqui, foram 17 dias de lives, né? Mesmo com todos esses ensinamentos, nós ainda temos uma escolha, né? Escolhemos mudar, ressignificar, transformar e mudando aos poucos as percepções que tivemos do passado, porque ficou lá tudo gravado, inclusive no corpo, né? Tem emoções que elas ficam lá registradas no corpo mesmo. E nos liberando, vamos nos liberando aos poucos. Ou então ficamos ainda presas ao que foi, na reivindicação, no julgamento, na crítica, e daí não evoluímos. E daí continuamos com as mesmas dores, com as mesmas dificuldades. Né? Então, sem passar por esse processo de abertura, é complicado, viu? É complicado. Às vezes, até a gente pensa que já está pronta, que já está tudo
em ordem, que já estamos evoluídas, que já estamos curadas, só que não, tá? Então, são vários processos, são várias etapas, inclusive, né? É isso que eu queria dizer. Né? Então, uma etapa, assim, que até um dos temas agora dos dias que faltam poucos dias para terminar nosso detox, mas num desses dias eu quero falar bastante sobre a culpa, né? Porque existe a culpa em soltar, porque daí nós vamos nos desaprisionarmos, nos liberarmos, e se a criança ainda não entendeu, a criança em nós ainda não entendeu, ela está agarrada com as dores, ela está agarrada com aquele amor cego, com a lealdade sistêmica, né? De se eu me solto de tudo isso que eu vivi, eu fico com a consciência pesada e de repente perco a conexão com os meus pais, né? Então a criança, ela se vincula por uma lealdade inconsciente de dor, né? Porque ali ela tinha uma necessidade de retribuir de alguma forma. Então ela vai tentando de tudo até que ela se vincula na dor. Então é essa parte nossa infantil que fica apegada às vezes num processo de transformação, dificultando o processo. Como se estivesse dizendo pra gente o tempo todo: ah, mas você vai soltar e vai se transformar, vai mudar. E de repente, como que fica ali o contato, a conexão com nossos pais? Vai ficar mais fria, mais distante? Né? A criança cobra isso, a criança em nós cobra isso. Então, porque ela fica com uma consciência pesada, porque o jeito que ela aprendeu a se conectar a eles foi através das dores, que é a lealdade sistêmica, né? O amor cego. Então isso acaba trazendo para a gente uma sensação, uma percepção de culpa, breve que seja, mas existe essa percepção, tá? E a outra é a culpa que nós mesmas, às vezes, nos enredamos, tá? Nos enredamos, porque queremos ser, às vezes, a salvadora deles, como eu falei no texto, né? Muitas vezes tentamos salvá-los de conflitos, de dores, de várias coisas, né? Os filhos fazem pelos pais, eles seguem os pais na alma. E às vezes é o jeito que a gente encontra de se conectar também, mesmo já adultas, tá? Então, ficarmos às vezes cultivando essas culpas, em resumo, é a mais requintada forma de vingança contra nós mesmas, porque daí nós não saímos do processo, ficamos presas no processo. Ok, gente? Alguém quer compartilhar, quer contribuir aí com algum ensinamento, com alguma percepção, com como foi essa experiência dessa vivência, desse exercício, né? Alguém quer compartilhar? Não? Tá tudo certo, gente? Espero que dê tudo certinho, já tá acalmando a chuva aqui, eu vou conseguir, se a internet não cai, eu consigo deixar salvo aqui a live, o nosso detox, e vocês vão poder vir aqui depois e fazer essa vivência mais vezes. Eu pretendo, inclusive, gravar ela de uma forma um pouco diferenciada, com a musiquinha de fundo, e colocar lá no YouTube. Débora, foi, né? Que bom. Amanhã tem mais, tá? Às 19h30. Né? Se chover, mesmo assim com chuva, vou procurar seguir o horário, tá? Possivelmente amanhã nós vamos falar do Ho'oponopono, da limpeza emocional do Ho'oponopono, que já era a ideia de ser hoje, tá? Eu só vou dar uma olhadinha no calendário certinho, se esse é o tema de amanhã, que era para ser hoje ou domingo, né? Então, eu já coloco em seguida aqui no Stories para confirmar, ok? Gratidão, gratidão, gratidão. Vai ficar salvo, gente, pessoal que está chegando agora, vai ficar salvo, tá? É só ir lá, tem um exercício, uma meditação, uma vivência guiada para os pais, para conexão com os pais, muito poderosa. Recomendo bastante, tá bom? Um beijo, gratidão pela presença de todos, tá? Tchau, tchau.